Olá pessoal, eu vou falar aqui rapidamente sobre o efeito de segunda ordem agindo nas estruturas. Basicamente, o efeito de segunda ordem se decompõe em efeito global e local. Nessa figura da esquerda aqui eu tenho representado o efeito global de segunda ordem na estrutura. Basicamente eu tenho aqui uma coluna que inicialmente estava na vertical e sofreu um deslocamento horizontal, seja por perda de prumo, ação externa, seja qual efeito for. Esse deslocamento aqui me provoca um acréscimo de momentos na base que é dado por essa carga vertical vezes esse deslocamento aqui nodal. Então, o efeito global é basicamente em função do deslocamento nodal das estruturas. Já o efeito local, ele é a função da perda de retilinidade da barra. Ele também me provoca um acréscimo de momentos devido à ação desta carga vertical aqui vezes esse deslocamento aqui, que é a perda de retilinidade do eixo da barra, né? Bom, então o efeito total de segunda ordem é dado pela soma do efeito global do local. Eu modelei aqui uma estrutura para a gente poder enxergar isso na prática. Eu tenho aqui um pórtico que tem 6 metros de altura por 5 de comprimento. Eu modelei com elementos esbeltos para que esse efeito fosse pronunciado e rotulei as bases aqui para que a gente pudesse magnificar um pouquinho, aumentar um pouco esse efeito de segunda ordem. Eu apliquei aqui nesse nó então uma carga de 50 kN na vertical e 5 kN na horizontal para que a barra, para que esse pórtico aqui sofresse então o deslocamento horizontal e o efeito de segunda ordem começasse a aparecer. Se eu for checar aqui o deslocamento sem o efeito de segunda ordem, eu vou ver que eu tenho aqui um deslocamento de 99,7 mm. Se eu checar então o deslocamento devido ao efeito de segunda ordem, eu passei para 122,3. Eu tenho aí em torno de 23 milímetros aí de acréscimo de deslocamento aqui. Então isso vai me provocar um acréscimo de momentos aqui nesse elemento. Na base não tem, obviamente, porque aqui está rotulado, mas nessas barras aqui a gente vai ter esse acréscimo. Só para visualizar aqui graficamente, a ação sem segunda ordem chega aqui perto de 100 milímetros de deslocamento. E a ação com efeito de segunda ordem passa para 122, quase 123 milímetros aqui. Se eu for checar aqui então o efeito de segunda ordem, o efeito do momento fletor sem ação de segunda ordem, eu tenho que o meu momento aqui neste elemento deu 15 kN/m. É fácil calcular isso aqui, inclusive na mão. Se eu pegar essa carga, multiplicar por essa altura e dividir por essas duas colunas, porque ela tem a mesma rigidez, eu obtenho esse valor aqui, né? Se eu quiser checar aqui então o efeito de segunda ordem, eu vejo que o momento passou de 15 para 17,92 aqui e para 18,19. Então veja que aquele acréscimo de deslocamento horizontal me provocou também um acréscimo de momento nessa região aqui do elemento. Então veja que o efeito de segunda ordem ele ocorre e é muito importante. Em alguns casos a sua consideração é fundamental para o equilíbrio da estrutura. Isso aqui pode, se a estrutura não tiver estável, por exemplo, isso aqui vai amplificando até que a estrutura vai ao colapso. Então é muito importante checar isso. Na NBR tem alguns fatores que devem ser seguidos. Você pode classificar a estrutura em média, baixa ou grande deslocabilidade e aí você vai saber se a sua estrutura é mais ou menos sensível a esse efeito de segunda ordem. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço aí a audiência de vocês. Um abraço.